E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. A tensão nos bastidores do futebol brasileiro ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. Em uma decisão que promete ecoar por todo o país, a Justiça do Distrito Federal voltou atrás e acolheu o recurso do Ministério Público, transformando o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, em réu por estelionato. O movimento inesperado da terceira turma criminal do TJDFT acende um alerta jurídico e abre caminho para uma disputa que pode se arrastar e ganhar proporções ainda maiores. O ponto de virada que surpreendeu a todos veio acompanhado de uma justificativa contundente. Para os desembargadores, a postura adotada pelas casas de aposta neste processo foi suficiente para autorizar o prosseguimento da acusação. O resultado? Decisão unânime em um cenário que coloca o atleta e seus familiares exatamente no centro de uma tempestade judicial. Além de Bruno Henrique, também se tornam réu seu irmão, Vander Nunes Pinto Júnior, sua cunhada Ludmila Araújo Lima, e outras 6 pessoas envolvidas no caso. Todos passam agora a responder pelo crime de estelionato, cuja pena pode variar de 1 a 5 anos de prisão, caso haja condenação, um risco real que deixa a história ainda mais carregada de incertezas. Vale lembrar que, desde julho, o jogador já responde por fraude esportiva, mas o Ministério Público insistia que o caso também configuraria estelionato. A primeira tentativa, entretanto, havia sido rejeitada pelo juiz Fernando Brandini Barbagallo, que entendeu que não havia elementos suficientes para sustentar essa acusação adicional. A defesa de Bruno Henrique reforçava que não existiam vítimas diretas dispostas a denunciar o suposto prejuízo, ponto fundamental para caracterizar o estelionato. Como nenhuma casa de apostas apresentou queixa formal, parecia que o assunto iria estagnar. Mas o inesperado aconteceu. O relator do recurso, desembargador Demétrios Gomes, adotou uma linha completamente diferente. Segundo ele, a comunicação enviada pela International Betting Integrity Agency, IBIA, entidade internacional dedicada à integridade das apostas, tem legitimidade para representar os interesses das casas de apostas. Essa interpretação abre uma nova brecha jurídica e recoloca o Flamengo e seu atacante em um cenário delicado, cercado de perguntas ainda sem resposta. Agora, o ambiente é de expectativa. O que virá a seguir? Como essa reviravolta jurídica afetará o clube, o atleta e as investigações que já estão em andamento? E, principalmente, quais serão os próximos passos do tribunal diante de um caso que promete ganhar novas camadas? A novela está longe de acabar, e cada movimento pode desencadear consequências ainda maiores. Bruno Henrique sempre se destacou por um estilo de jogo explosivo, construído sobre uma velocidade acima da média e uma capacidade rara de mudar o ritmo em frações de segundo. Sua arrancada, muitas vezes decisiva, transforma jogadas aparentemente comuns em lances de extremo perigo, quebrando linhas defensivas e deixando adversários para trás. É justamente essa combinação de força física e aceleração que o tornou uma das peças mais temidas do futebol brasileiro. Além da velocidade, o atacante possui um senso de posicionamento muito apurado. Ele lê espaços como poucos, identificando brechas antes mesmo que a defesa perceba o perigo. Essa inteligência tática permite que ele ataque o espaço livre com precisão, seja infiltrando pela diagonal, seja buscando a última linha para receber lançamentos longos. Sua capacidade de antecipação frequentemente resulta em chances claras de gol, mesmo em jogos truncados. Outro ponto marcante do seu estilo é a facilidade em decidir sob pressão. Bruno Henrique tem frieza para finalizar e coragem para enfrentar duelos individuais em jogadas de 1 contra 1. Ele mistura dribles curtos, mudanças bruscas de direção e uso inteligente do corpo, criando desequilíbrio na marcação. Essa habilidade o transforma em um atacante imprevisível, capaz de tirar algo do nada e resolver partidas que parecem controladas pelo adversário. Por fim, seu desempenho aéreo é um diferencial que complementa perfeitamente seu repertório ofensivo. Mesmo não sendo o jogador mais alto em campo, ele possui impulsão incomum e um tempo de salto impressionante, que o colocam em vantagem contra zagueiros mais fortes. Essa característica amplia suas possibilidades dentro da área, fazendo dele uma ameaça constante tanto em cruzamentos quanto em bolas paradas.
O conjunto dessas qualidades construiu a identidade de um dos atacantes mais completos e decisivos da sua geração. Diante dessa reviravolta jurídica envolvendo Bruno Henrique, surge uma pergunta inevitável: como a nação rubro-negra enxerga esse momento delicado? A torcida, que sempre acompanhou cada passo do atacante com paixão e lealdade, agora se vê diante de uma nova fase de incertezas. Será que os rubro-negros acreditam que essa decisão pode afetar a confiança do jogador dentro de campo? Outro ponto que divide opiniões é o impacto que todo esse cenário pode ter na temporada do Flamengo. Os torcedores confiam que Bruno Henrique conseguirá separar o caso judicial da performance esportiva? Para muitos, o camisa 27 é referência de superação e foco, mas a pressão externa nunca pode ser ignorada. Como a arquibancada vê esse equilíbrio entre o atleta e o homem que agora responde a novas acusações? Há também quem questione se essa reviravolta poderia influenciar as escolhas da diretoria ou da comissão técnica. A nação acredita que o Flamengo deve agir de alguma forma diante desse novo capítulo? Ou a melhor postura é manter total respaldo ao jogador enquanto o caso segue na justiça? A discussão promete render, e cada torcedor tem uma visão diferente sobre qual deve ser o caminho ideal. Por fim, fica a grande questão: qual deve ser a postura da torcida daqui para frente? Apoio absoluto? Cautela? Ou uma mistura dos dois? Bruno Henrique é decisivo, amado, ícone recente da história rubro-negra, mas o momento pede reflexão. Queremos saber, o que você, torcedor do Flamengo, pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião, seu sentimento e sua expectativa. A voz da nação faz toda a diferença em momentos assim. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O calendário do futebol sul-americano testemunhou, neste ciclo, um acontecimento tão raro quanto impressionante. Uma equipe rubro-negra, guiada por uma combinação de talento, confiança e incomum poder de decisão, alcançou uma marca à altura dos gigantes que moldaram a história do esporte. Em um intervalo inferior a uma semana, o clube carioca ergueu 2 troféus de magnitude máxima no continente, entrando em um seleto grupo que, por décadas, pertencera exclusivamente ao esquadrão santista liderado por Pelé. Poucas instituições já experimentaram um domínio tão completo em uma única temporada. A lembrança de 2019, quando o título nacional foi confirmado enquanto o elenco ainda celebrava o triunfo continental, parecia insuperável. Contudo, o desfecho deste novo capítulo mostrou algo ainda mais simbólico. Desta vez, a coroação doméstica aconteceu dentro das 4 linhas, diante de sua torcida, reforçando a imagem de uma equipe capaz de decidir seu destino sem depender de resultados paralelos. A vitória sobre o adversário cearense consolidou a volta ao topo e reafirmou a identidade competitiva construída ao longo do ano. O paralelo com o período dourado vivido pelo time do Rei do Futebol ganha força quando se observa a raridade do acontecimento. Entre os anos de 1962 e 1963, o conjunto praiano dominou o cenário nacional e internacional com autoridade. Aquele elenco, reverenciado em todo o mundo, tornou-se referência de excelência técnica, criatividade e imposição. Ao repetir uma façanha tão restrita, a agremiação carioca insere seu nome em um patamar que transcende gerações e ultrapassa fronteiras. Desde a reformulação da principal competição do país, no início da década de 70, nenhuma outra instituição havia conseguido reunir, em um único ano, o troféu continental e o campeonato doméstico por mérito direto. O feito recente recoloca o clube em destaque no cenário global, reforçando debates sobre qual geração rubro-negra pode ser considerada a mais dominante de todos os tempos. Para muitos analistas, o nível de performance, consistência e personalidade exibido nesta temporada rivaliza com o ápice de qualquer grande equipe brasileira. Agora, com novos desafios batendo à porta, o elenco se prepara para cruzar o oceano em busca de mais um capítulo épico. A viagem rumo à disputa intercontinental representa não apenas a chance de acrescentar outra taça à galeria, mas também a oportunidade de testar o peso desse momento histórico contra potências de outras regiões. O duelo inicial,
marcado para a próxima quarta-feira, promete medir forças entre estilos distintos e colocar à prova essa fase avassaladora que reacendeu a confiança da nação. À medida que a delegação rubro-negra se aproxima do próximo compromisso internacional, cresce a sensação de que o clube está prestes a escrever um capítulo ainda mais impactante. O ambiente nos bastidores revela confiança, foco absoluto e uma percepção coletiva de que esta equipe ainda não atingiu o limite de seu potencial. Cada detalhe, desde a preparação física até o planejamento tático, é tratado como peça fundamental de uma engrenagem que busca algo monumental. A torcida, sempre gigantesca, acompanha cada passo com emoção crescente, imaginando até onde essa geração pode chegar. O sentimento é de que o elenco vive um momento raro, daqueles que alimentam narrativas históricas e moldam a identidade de uma instituição por décadas. Em todo o canto do país, já se fala sobre a possibilidade de uma nova conquista internacional elevar o patamar do Flamengo a um nível que poucos clubes do continente ousaram alcançar. Especialistas de várias partes do mundo observam atentamente o desempenho rubro-negro, destacando a postura madura da equipe em jogos decisivos. Esse olhar estrangeiro, carregado de respeito e curiosidade, adiciona uma camada extra de expectativa. Como esse time reagirá ao enfrentar estilos diferentes, estratégias mais rígidas e adversários acostumados a disputas globais? Cada resposta será dada em campo, e a impressão é que o Flamengo está pronto para surpreender mais uma vez. O clima é de contagem regressiva. A pergunta que se repete entre torcedores, jornalistas e até rivais é simples e, ao mesmo tempo, imensa: até onde o Flamengo pode ir? A sensação dominante é que o clube vive um ponto de inflexão, em que tudo parece convergir para uma temporada inesquecível. A nação pressente que algo extraordinário está prestes a acontecer, e aguarda, ansiosa, o próximo capítulo dessa jornada que já começou com tamanha grandeza. Diante de uma conquista tão rara e grandiosa, a pergunta inevitável surge: a torcida acredita que esta geração rubro-negra já pode ser considerada a mais dominante da história recente do clube? Muitos opinam que sim, outros ainda aguardam a performance no cenário global. E você, torcedor, onde se posiciona nessa discussão que toma conta da nação? Outro debate que cresce a cada dia é sobre o tamanho dessa façanha quando comparada aos anos gloriosos das décadas passadas. Para você, flamenguista, o que mais pesa? O domínio técnico dentro de campo ou o impacto emocional que essa equipe desperta na torcida? Cada rubro-negro tem uma perspectiva única, e sua voz é essencial para entender como este momento será lembrado no futuro. Com a equipe prestes a disputar mais um desafio internacional, muitos se perguntam: o Flamengo está preparado para enfrentar gigantes de outras regiões e manter o nível de excelência que mostrou até agora? A confiança é enorme, mas a expectativa também. Como você avalia as chances do Mengão neste novo capítulo continental? E, por fim, a grande questão que ecoa em todo canto: o que você espera desse elenco para os próximos confrontos decisivos? Acredita que veremos um Flamengo ainda mais forte? Ou imagina que desafios maiores exigirão ajustes importantes? Compartilhe sua opinião, é ela que mantém viva a chama dessa paixão que move milhões. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.